E aí, pessoal? Acabei de ver uma postagem do Edgar Preto agora, da Fernanda Montenegro. Não, a filha da Fernanda Montenegro, Fernanda Torres. E ela faz uma metáfora perfeita. Só que essas metáforas perfeitas não é fácil de a pessoa entender, se ela não, principalmente se elas não querem entender, que nem os mínimos. Mas ela fala que se não investir em cultura, nós vamos ser simplesmente os espectadores do lixo que Hollywood bota para nós. E que alguns vassalos de Hollywood, porque eu assisti um filme francês esses dias na TV, esses dias não, faz tempo, na TV normal aqui a cabo, porque não tinha mais nada que fazer, tava entediado com a internet, aí fui lá ver, aí no fim do filme francês, o cara corria, no fim da corrida eles estavam lá tudo com a bandeirinha americana, então tu imagina quanta lixo cultural, quanta por isso que a França beija bota, paga 5 vezes o gás hoje. A França, a Alemanha. Eu vi um cara lá, o Caio alemão lá falando da Alemanha. Eu não gosto muito dele porque ele é meio radical contra imigrantes, esse negócio, mas enfim, ele fala que a Alemanha está demitindo, a Alemanha está ficando muito cara, a Alemanha não tem mais as colônias ficaram só para os Estados Unidos explorar, então. Mas isso é outra história. Estou falando da cultura. Nós recebemos esse lixo, nós só compramos esse lixo. Se não investir no cinema, se não investir. ah, Jogar dinheiro fora, realmente, que nem os Minions falam, que nem fazem com as prefeituras que gastam mais num show de sertanejo do que 4 anos no orçamento da saúde. Tem que fazer isso, mas lógico, não desse jeito aí, né? Mas tem que fazer isso no sentido de incentivar a cultura. Não é um dinheiro jogado fora. Isso cria. Se tu pegar um sertanejo desse que se vende para o Bolsonaro, ele cria, lógico, ah, tem que ser para toda a cultura, não só para eles, que nem o Bolsonaro fez. Mas ele cria emprego no transporte, nos músicos dele, enfim, no, na segurança do show, na coisa. E se tu pensar isso pro cinema, então, aí vem carpinteiro, vem eletricista, vem técnico de som, um show também é técnico de som, não sei o quê. É muito dinheiro que movimenta a economia aqui embaixo. Não vai para os grandes fundos, não vai o Itaú mandar dinheiro para a Suíça ou para o JBS, que já está lá na Suíça, como coisa. Fica aqui. É uma metáfora perfeita que ela falou. É que nem aquela metáfora do jacaré do coisa, mas só que tem que entender a metáfora. Tem que entender o que isso significa. Por mais que tu ache que nem eu não jamais iria num show sertanejo, mas eu sei que incentivar essa cultura cria riqueza, cria movimento, economia. Cara, eu sempre digo para os caras como exemplo, nós tinha um time de futebol de veterano, nós jogávamos só nos domingos de manhã. Daí nós íamos nos, dessas, jogar só com os velhos, né? Porque era veterano. Ah, cada domingo era num lugar. Tipo, nós ia até Barbosa, aqui no interior de Farroupilha e tal. Aí os caras, cada comunidade fazia um almoço para nós. Porque nós ia no mínimo umas 20 pessoas, no mínimo. Aí a gente almoçava, consumia uma cerveja, consumia o refrigerante, água, não sei o que, não sei o que. Isso movimenta a economia. Olha isso, estou falando de um time de futebol amadoríssimo, de veterano. Tu imagina isso na nossa economia aqui. Imagina o que a cultura não pode fazer. Mesmo que seja uma cultura que tu não gosta, que nem eu não gosto de sertanejo. Imagina. Agora, tem que pensar como, como estadista, como para nós. Não pode abrir do jeito que eles abriram. Porque os caras conseguiram convencer a artista, não a Fernanda, mas quase do nível da Fernanda, que essa lei que dizia que tinha que ter conteúdo nacional, não é isso que diz, é outra coisa, não é conteúdo nacional. Mas eles tinham que produzir coisa aqui, né? Brasileira.
tinham, as TV, essas coisas, tinham que ter, sei lá, não lembro quanto é que era, mas 30% de produção nacional. Eles conseguiam convencer esses artistas que era ruim. Eu vi, eu vi um desses loucos aí, bolsonaristas, dizendo que era ruim. Entende? Aí fica difícil, porque se o cara que trabalha nisso não consegue entender que aquilo é bom, que aquilo cria mercado, cria dinheiro para ele, como é que a gente vai convencer o trabalhador que doar uma refinaria é ruim? Como é que eu explico? Convencer não. Como é que a gente vai explicar para ele que doar uma refinaria é ruim? Como é que tu vai convencer um cara que quer se aposentar, que não consegue, que agora ele só vai se aposentar com 65 anos? Não importa que ele tenha começado a trabalhar com carteira assinada com 13 anos, que nem eu. Porque antes era assim, era o tempo de contribuição, mas a tua idade. Aí somava os dois, fazia a média e tu podia se aposentar. Porque pela lei antiga, eu com 13 anos com carteira assinada, eu contribuí desde os 13 anos. Eu com 50 e poucos anos estava aposentado. Agora não, agora tem que esperar até 65 anos para os milicos não entrar na reforma previdenciária. Mas isso já é outra história, né? Tô falando. Mas que é esse negócio. Como é que tu vai convencer? Como é que tu vai explicar que doando um monopólio, que nem doar uma refinaria que custa, sei lá, bilhões para fazer, é um absurdo. Eles vão ter aquele monopólio lá por 30, 40 anos, 50 anos. E esse dinheiro vai tudo para a Arábia. E olha, eu tô falando só de uma. Agora, alugaram, venderam o gasoduto que os caras que compraram o gasoduto tiram no primeiro ano de aluguel que eles alugam para Petrobras, para nós. Né? Como é que tu vai convencer essa gente? Se não existe jornalismo é para eles. Mas tu vai convencer, porque o cara ele fica bravo porque ele acha o filme ruim. O filme brasileiro é ruim. Bom, tem uns que eu acho ruim mesmo. Mas o filme brasileiro é ruim. Não importa se eu acho ruim. O que importa é o mercado. Os americanos não estão importando lá que eles nos vendem aqueles enlatados ruim, horrível. O importante é que eles faturam. E se proibir nós de ter o nosso, eles faturam mais. E pior é que eles condicionaram o gosto. Tanto é que fizeram esses últimos filmes, os filmes que fizeram sucesso brasileiro, tipo Tropa de Elite é um filme roteiro americano filmado aqui. Aquele Bucarau, aquele que mata os caras lá, é um roteiro americano filmado aqui, não tem nada a ver com a cultura brasileira, não tem nada a ver com a história brasileira. Só que esse faz sucesso, porque eles convenceram a mente dos espectadores que aquilo é bom. Não é Bacurau. Não é uma coisa da nossa cultura. Aquela porcaria lá é bom. É um roteiro americano só filmado aqui. Aí parece que é brasileiro. Mas enfim, esse vídeo já está muito louco. É uma metáfora perfeita da Fernanda Torres. Abraço!